Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Projeto de lei propõe assistência pelo SUS para viciados em jogos de azar. Denúncias de casos de racismo dobram em todo o Brasil. Novo presidente da Fundação Sousandrade toma posse para mandato de 4 anos. Renda de Biuro ganha força com tecnologia desenvolvida por pesquisadores. Você vai ver também a força do afroempreendedorismo. Transistas e empreendedoras negras transformam cultura em renda e oportunidade. O JTV UFMA está começando. Quarta-feira, 2 de abril, e a gente começa o JTV UFMA de hoje com um giro de notícias. O forte temporal da tarde desta terça-feira provocou transtornos na Grande Ilha. No bairro Vila Passos, uma moradora registrou o momento em que o portão de sua casa foi arrastado pela água. Na região do Mercado Central, veículos ficaram presos devido à forte correnteza. Na estrada de Ribamar, a pista ficou completamente inundada, bloqueando o trânsito. 6 suspeitos de cometerem assaltos e arrombamentos em comércios de São Luís foram presos na madrugada de hoje pela Polícia Militar do Maranhão. A prisão ocorreu durante uma ronda na rua General Arthur Carvalho, no bairro do Miritiba. Além dos criminosos, 2 armas de fogo foram apreendidas. O Ministério da Educação divulgou ontem a lista de espera do ProUni para o primeiro semestre de 2025. Para consultar os classificados, o candidato deve acessar o site do ProUni com CPF e senha cadastrados na conta do governo federal, o gov.br. Agora, os selecionados precisam comparecer à faculdade privada escolhida até o dia 11 de abril para realizar a matrícula. O vício em jogos de azar tem levado cada vez mais pessoas a buscar ajuda no SUS. O novo projeto de lei que tramita no Congresso Nacional quer garantir tratamento especializado para quem não consegue parar de jogar. O repórter Robert Oliveira tem mais informações. Olá, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha também pelo JTV UFMA. É isso mesmo, o texto cria o Programa Nacional de Assistência Integral às pessoas com transtorno de jogo, que é justamente essa incapacidade que muitas pessoas têm de conter o impulso de participar de jogos de azar, como loterias, bingos e também mais atualmente as famosas apostas online, né, ou conhecidas aí como bets. E esse projeto utiliza aí dados do SUS que mostraram que de 2018 a 2023, o número de pessoas com esse transtorno, que também pode ser chamado de ludopatia, subiu de 108 para 1.200. É muito pouco, perto da realidade, né, que a gente vê aí em todo o Brasil, de muitas pessoas que já sofrem com esse transtorno, mas que nunca foram atendidas, né, pela rede de atenção psicossocial, nunca tiveram esse laudo. E a ideia desse projeto de lei, com esse programa, é justamente criar mecanismos para proteger as pessoas que sofrem desses transtornos. O primeiro é identificar e tratar pessoas com a ludopatia, também promover campanhas educativas sobre o risco do vício em jogos, estimular a prevenção e reinserção social dos dependentes, além de desenvolver programas com foco nas crianças e adolescentes e monitorar e regulamentar a publicidade de jogos de aposta para evitar que menores de idade sejam atraídos aí para esse universo. A ideia é utilizar estruturas do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social e também da rede de atenção psicossocial. Para que esse projeto siga em frente, ainda vai passar por algumas comissões, como Comissão Previdenciária, de Família e também da Criança e do Adolescente. Para que esse projeto de lei vire de fato uma lei, ele ainda deve ser aprovado pelo Congresso e pelo Senado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Robert. E a atriz maranhense Anastácia Lia denunciou ter sido vítima de racismo junto com outras colegas durante uma vivência artística no Rio de Janeiro. O episódio reflete um cenário preocupante. As denúncias desse tipo de crime cresceram mais de 100% no país. Veja na reportagem. Era
para ser uma vivência artística e musical no Rio de Janeiro. A cantora e atriz Anastácia Lia integra o elenco de Martinho da Vila, Coração de Rei, o musical. Mas em janeiro deste ano, 2 moradores do prédio em que ela está hospedada reclamaram da fumaça de cigarro e disseram que o ambiente estava parecendo uma favela. Pode falar. Virou favela, sim, Virou favela. então tá. Favela, que bom. Anastácia, indignada com a situação, denunciou o casal pela prática de racismo. Por sorte, eu estava com o celular na mão, eu acionei a câmera e comecei a gravar. Ele não quis dizer, mas eu vi que na porta da casa dele tinha uma mulher, que no caso é a esposa dele, e quando eu fui até lá, ela confirmou e disse que o prédio parecia uma favela, sim senhora. Nós fomos ofendidas, né? Nós fomos agredidas e a gente vem denunciar, a gente não vai se calar, para que isso tenha, né, punição, para que ele seja realmente, responda pelo crime de racismo que ele e a esposa, né, cometeram. Situações assim entram para estatísticas que envergonham o país e o mundo, mas infelizmente não é um fato isolado. De 2023 a 2024, houve um aumento de mais de 300% nas denúncias de racismo no estado do Maranhão. Em todo o Brasil, o aumento foi de mais de 100% nos casos de racismo e de injúria racial. As mulheres são as que mais denunciam essa prática histórica e criminosa. Pedreiro, pobre, mendigo, CLT. Essas foram algumas palavras usadas por alunos para diminuir um colega de turma. Tudo isso registrado em uma carteira de trabalho criada por eles. O pai da criança acabou descobrindo a situação por acaso. Ele recebeu essa carteira de trabalho, esse desenho, essa pintura, no ano passado, no final do ano passado. E eu pensei que era um trabalho de escola. Depois eu comecei a ver notícias, informações de que estava acontecendo uma série de preconceitos com relação aos CLTs. Aí assisti a série Adolescência e deu aquele estalo, chamei meu filho para conversar e aí eu entendi o que de fato estava acontecendo, o que tinha acontecido e o tipo de situação que ele foi submetido. Casos de racismo exigem a educação de uma nova geração e a punição de quem já tem entendimento e continua praticando. A OAB tem nas suas comissões, entre elas comissões de direitos humanos, comissão da verdade da escravidão negra, comissão da promoção de igualdade racial, comissão de liberdade religiosa, comissão de diversidade, braços na sociedade onde você pode comparecer às nossas sedes ou pelo meio das redes sociais, solicitar um atendimento. Aqui a gente acompanha, quem faz a defesa é um advogado constituído ou a defensoria pública, mas a gente acompanha todo o inquérito, todo o processo para que a gente tenha ali a transparência e a celeridade. Só quem já sofreu com o racismo sabe a dor provocada pelo desrespeito. Já sofri na escola, em casa, né? Que a gente, querendo ou não, a gente passa por vários racismos. É dolorido para quem passa, é humilhante. Chama todo nome de macaca, de um monte de nome. Um monte de nome, macaca, ignorante, um monte de nome. Foi muito, eu fiquei muito triste mesmo. Que isso não aconteça mais comigo, entendeu? Eu espero que não aconteça. 2025 e casos como esse ainda acontecem, lamentável. A nossa produção não conseguiu contato com o casal denunciado. A gente muda de assunto agora para falar que a Fundação Souzandrade tem um novo presidente. O professor Walter Nunes tomou posse na última segunda-feira para um mandato de 4 anos à frente da Fundação. Eleito pelo Conselho Curador, o professor Walter Nunes tomou posse como presidente da Fundação Souzandrade para o quadriênio 2025-2029, sucedendo a professora Evangelina Noronha. Walter Nunes é professor adjunto da UFMA e, por 5 anos, exerceu o cargo de diretor de empreendedorismo da AGUFMA. Faremos uma fundação totalmente inovadora. Uma fundação, vamos repaginar os processos, vamos torná-la mais ativa com relação
o relacionamento com a universidade, que é de apoio à universidade, tá certo? Vamos trabalhar os parceiros, as parcerias, para que a gente possa realmente prospectar novos contratos, novas possibilidades. Vamos, sobretudo, trabalhar a questão da transparência nos processos, em todos os níveis. Então, nós temos várias ações para a gente desenvolver junto à Fundação. Temos mais de 40 projetos agora, para 2025. Nós temos lá um total de quase 140 milhões previstos para gerenciar esse ano de 2025. Então, temos muito trabalho, muita força de vontade. A sessão solene também marcou a recondução da contadora Luciana Cordeiro ao cargo de diretora de Administração e Finanças. Hoje, a proposta do professor Walter é realmente uma administração conjunta, né? A valorização de todos os empregados e que a gente permaneça nesse papel primordial de dar o apoio, né? O suporte a ele com todas as informações necessárias, né? Junto com todo o grupo de gestão, que são 12 gestores, então é uma missão muito árdua, né? Porque a Fundação hoje ela tem um papel muito importante e continuar com isso tem que ter muita força, mas a gente não tem dúvida de que o professor Walter vem aí com toda a força, com todo o seu know-how, né? Para que possa continuar esse trabalho na Fundação. Fundada em 1982, a Fundação Sousandras de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA apoia os programas de ensino, pesquisa e extensão da instituição. Além disso, executa projetos por meio de convênios, contratos, doações e parcerias com diversas instituições. A Fundação Sousandras é uma fundação de apoio da universidade, né, que é validada pela universidade, né, no seu conselho. Nós estamos hoje comemorando aí a posse, né, do professor Walter, né, que é um professor que estava atuando na nossa universidade como diretor de empreendedorismo, e eu tenho certeza que o Walter fará um bom trabalho à frente da nossa fundação. Parabéns ao professor Walter. E a renda de Biuro é um dos maiores símbolos culturais da cidade de Raposa. Mas como garantir que essa tradição continue forte no futuro? Pesquisadores do IFMA encontraram uma solução inovadora, um aplicativo que conecta as rendeiras a novos mercados, sem perder a essência do artesanato. É o que você vai ver na reportagem do Em Dia com a Ciência. Entre fios entrelaçados, a renda de Biuro preserva a identidade de Raposa, passada de geração em geração. Mais do que um ofício, é cultura, sustento e herança. Minha mãe aprendeu com a mãe dela, já aprendi com a minha mãe e hoje eu tenho já 50 anos e continuo fazendo a renda de Biuro. Para mim é um imenso prazer fazer essa renda, eu tenho me inspiro na renda porque para mim é um artesanato muito lindo, muito, como é que eu posso dizer, uma arte muito forte dentro da cidade de Raposa, que é a renda, né? E eu sempre faço a renda e gosto de fazer. Em um mundo cada vez mais digital, como garantir que essa tradição continue viva? A resposta veio da ciência. Pesquisadores do curso de Design e Computação do IFMA estão desenvolvendo o Biuro Arte, um aplicativo que moderniza a venda de renda de Biuro sem perder a essência, conectando as rendeiras a novos mercados. Esse projeto ele surgiu a partir de um problema que eu observei nas pesquisas da minha dissertação de mestrado em Ciências Sociais na UFMA, onde eu pesquisei sobre o papel das instituições nas transformações, nas permanências aqui da produção de renda de Biuro da Raposa. E em diálogo com as rendeiras, eu vi que era muito comum essa dor de não ter esse outro canal de comercialização, né? De comercialização, eu vi que sempre tinha essa necessidade. A partir disso, na pandemia, a gente viu que no lockdown teve um impacto muito grande na comercialização. Eles fecharam as portas praticamente, a ponto de quase desaparecer aqui na Raposa. Então, preocupada com essa situação, eu tive essa ideia de a gente criar um novo canal de comercialização de forma digital.
O BiuroArte foi criado com foco na experiência do usuário, garantindo o aplicativo intuitivo e acessível para as rendeiras. A gente viu que esse público necessitava um estudo, né, mais apropriado para que a gente pudesse desenvolver uma interface amigável, né, para elas. Né? Não bastava ser um e-commerce qualquer. E nessa interface também era importante deixar claro como a cultura delas, né, podem se perpetuar. Então, nosso aplicativo ele não só vende a renda, ele também mostra o processo de como a renda é feita, qual é a história da rendeira, né? Então é um lugar onde elas podem criar uma identidade, né, dentro desse sistema de comércio. Com dedicação e trabalho em equipe, professores e estudantes se uniram para criar o BiuroArte, uma ferramenta que une inovação e tradição para valorizar a arte do biuro de Raposa. Primeiro um protótipo usando uma tecnologia chamada Figma, em que a gente pôde trazer as rendeiras e pôde apresentar como aquilo ali estava sendo construído, né? E a gente fez ali uma prova daquilo que a gente estava desenvolvendo e que a gente conseguiu ter um feedback muito positivo delas. Tá? Posterior a esse processo, a gente começou de fato a construção do aplicativo. A troca de experiências entre estudantes e rendeiras permitiu que cada detalhe do aplicativo fosse ajustado às necessidades das artesãs. Esse processo também serviu de base para a dissertação de mestrado da Regiana. A gente vem em algumas reuniões, falar com as rendeiras, reuniões com várias rendeiras de perfis diferentes, rendeiras que têm loja, rendeiras que produzem, rendeiras que viajam fora, levando essa cultura, essa arte para outros lugares do Brasil e do mundo. Então a gente conversou com elas, perguntou o que elas gostariam de ter, o que elas fazem no seu processo de venda, e a partir disso a gente foi desenhando o aplicativo. E então todo esse processo ele só foi possível por isso, porque ao falar com as rendeiras a gente conseguiu filtrar aquilo que era realmente necessário do que o mercado já faz e adaptando aquilo que o mercado oferece e precisa com as necessidades específicas da rendeira de Raposa. O aplicativo segue em construção, mas a inovação já foi aprovada pelas rendeiras. Esse aplicativo veio numa boa hora para ajudar as rendeiras de Raposa. Ele vai ajudar na divulgação, nas vendas, né? Porque é uma forma da gente vender o nosso produto, entendeu? Então, para nós vai ser ótimo. Entre fios e telas, tradição e inovação caminham juntas. A renda de biuro de Raposa ganha um novo capítulo. E dessa vez, a tecnologia é quem ajuda a contar essa história. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer um documentário que revela histórias inspiradoras de artistas com deficiência. É um instante só. JTV UFMA de volta e olha só, a Justiça anulou a matrícula de um imóvel vendido ilegalmente dentro do Parque Estadual do Bacanga. A área negociada pela CAEMA faz parte de uma unidade de conservação e não poderia ter sido comercializada. Agora a empresa terá que recuperar os danos ambientais causados. Veja na reportagem. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. A venda do imóvel aconteceu em um leilão em 2006. 40 mil metros quadrados foram vendidos por R$100 mil, bem abaixo do valor de mercado, com metro quadrado custando R$ 2,50. A venda também foi considerada ilegal porque a área é de preservação ambiental. A decisão partiu da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, que avisou a CAEMA que não é mais possível permitir qualquer uso do espaço por nenhuma outra empresa. E por se tratar também de uma área de preservação ambiental, é preciso reparar os danos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciana. Em nota, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, informou que ainda não foi oficialmente intimada sobre a decisão da Justiça, mas que tem conhecimento da ordem de cancelamento da matrícula do imóvel de propriedade da companhia. A CAEMA informa também que essa situação é gerada por atos realizados por gestões anteriores da empresa. O afroempreendedorismo segue crescendo e transformando vidas. Para muitas mulheres, ele não é apenas uma fonte de renda, mas também um caminho de valorização da cultura e fortalecimento da identidade.
trançar de cada fio, mais do que beleza. O movimento das mãos carrega cultura, resistência e um mercado que tende a crescer ainda mais, o afroempreendedorismo. Para as irmãs Adenilde Mendes e Jeane Mendes, a oportunidade de empreender nasceu em meio ao desemprego. Quando eu fiz o meu curso, eu fiz um curso por liso, mas não me identifiquei. Fiquei perdida, não... Comecei a trabalhar com liso, mas já sabia as tranças. Aí eu comecei a fazer as tranças e o liso, a domicílio, fazia os dois. Aí quando eu montei o meu negócio, já foi mais para as tranças. Além do serviço ofertado, as irmãs também enxergam o empreendimento como uma oportunidade de oferecer emprego para a comunidade afro. Ser transista, empreendedora, ser transista, gera várias outras oportunidades para outras meninas. Aí tem a menina que cuida das nossas redes sociais, aí tem as meninas que faziam o curso com a gente, que a gente já trouxe, a gente já acolheu. Então gera várias rendas. Todas são negras que trabalham junto com a gente. Em 2024, o empreendedorismo negro no Brasil mostrou avanços com fortalecimento de iniciativas que conectam afroempreendedores a recursos financeiros e a eventos voltados à inovação e à troca de experiências, assim como a Feira MA Preta, que desde 2018 apoia empreendedores afros e o fortalecimento da economia sustentável com iniciativas que vão do comércio à capacitação dessa comunidade. Dentro da feira, a gente tem uma família hoje, né? Um quilombo que se tornou uma família, essa feira. Hoje é 500 mulheres espalhadas no Maranhão. A gente, só dentro da região metropolitana de São Luís, nós somos mais de 240 mulheres. E a gente faz um trabalho em mais de 36 quilombos, em 20 municípios. Mulheres que vêm com caravana, que vêm com a van, pedindo apoio da prefeitura para participar. Por quê? Porque não é somente um momento de comercialização, é um network. A Neide viu na Feira MA Preta uma oportunidade de exibir os acessórios afros que ela comercializa. Um momento também para conhecer outras mulheres do ramo. Neide, e como é que você enxerga esse crescimento do afroempreendedorismo no Brasil? Bem, durante as minhas pesquisas para fazer parte do afroempreendedorismo, eu descobri que nós fazemos parte de um faturamento de quase 2 trilhões por ano. Então eu vi uma grande possibilidade de empreender nesse afroempreendedorismo ancestral, né? Sobre os turbantes, acessórios e bijuterias afro-brasileiras. E ela tá arrasando, porque olha aqui, eu já aproveitei, já fiz aqui 2 amarrações belíssimas. E o resultado deixa muitas mulheres ainda mais empoderadas. Passei a me aceitar do jeito que o meu cabelo é mesmo. E eu tô amando. São tranças, técnicas, turbantes, brincos e colares que unem tradição e mercado, a fim de gerar independência financeira e fortalecimento do afroempreendedorismo. O nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no Destaques JTV UFMA às 6 da tarde. Até lá!